Galera, vamos revisar algumas das doenças das vias ópticas para vocês organizarem um pouco os pensamentos, tá? Então, lembra que a via óptica começa no olho, com a retina, né? Então, a gente tem desde as células ganglionares da retina, que vão gerar o impulso pelos seus axônios, que vão lá para seguir o caminho todo do nervo óptico, quiasma, corpo genicular lateral. E, então, basicamente, o nervo óptico, vocês têm que lembrar que começa nas células ganglionares, tá? Então, por exemplo, uma lesão de retina interna que lese as células ganglionares, vocês vão ter problemas parecidos com doenças do nervo óptico, né? Então, o nervo óptico tem essa porção pré-laminar, que a gente chama antes da lâmina crivosa, né? E essa porção pré-laminar é vascularizada pelas artérias ciliares posteriores, né? Ou o círculo arterial de Zinn, e é drenado pela veia central da retina. Depois, o nervo vai passar pela lâmina crivosa, que fica aqui. Então, a gente tem uma porção laminar do nervo óptico. Então, a lâmina crivosa é formada pela esclera, né? E o nervo vai passar por lá, as fibras nervosas vão passar por lá. E depois o nervo começa a sua porção intraorbitária. Na porção intraorbitária, o nervo óptico começa a ficar um pouco mais espesso, porque aqui a gente já tem as meninges, né? Então, a gente vai ter dura mater. Então, aqui em roxo, né? Dura mater, aracnoide e pia mater. Lembrando que a pia mater manda septos para dentro do nervo, durante todo o nervo. E que nessa parte orbitária, o nervo óptico, ele tem esse formato em S para evitar trações do nervo com movimentação ocular, né? Então, ele é maior do que o comprimento da órbita propriamente dito, tá? Lembrando que a partir da lâmina crivosa, o nervo óptico ele é mielinizado. Então, a gente vai ter aqui nessa porção orbitária tanto as meninges quanto a mielina. E a mielina a gente tem que lembrar que é feita pelos oligodendrócitos. Nas outras partes do nervo óptico, a mielina, nas outras partes do corpo, a mielina muitas vezes é produzida por outras células, como os astrócitos, né? Depois a gente vai chegar no canal óptico, lembrando que essa região aqui, o nervo óptico, ele fica preso, então aqui é uma região muito suscetível a trauma, por exemplo, uma fratura do canal óptico pode acabar induzindo um trauma de nervo óptico, então essa região está relacionada principalmente a lesões traumáticas, né? Depois a gente tem o quiasma. O que a gente vai lembrar do quiasma óptico é que as fibras nasais vão cruzar, enquanto as fibras temporais seguem reto, né? Lembrando que as fibras nasais inferiores do nervo óptico, elas formam uma voltinha aqui em cima. Então, as fibras nasais inferiores. Isso aqui a gente chama de joelho de Willebrand, tá? Então, esse aqui que é o joelho, tá? Quando a gente tem uma lesão que envolve esse nervo aqui junto com essa área aqui, a gente vai pegar tanto o nervo óptico desse lado, quanto as fibras nasais inferiores do outro lado. E isso vai gerar um campo visual que ele vai fazer um escotoma central de um dos lados, né? E um defeito temporal superior, porque as fibras são nasais inferiores do outro lado. Isso a gente chama de escotoma juncional, quando está no joelho, tá bom? Então, vocês têm que lembrar do quiasma. Lembrando que o quiasma óptico passa sobre a hipófise, tá? Então, vamos falar um pouquinho das lesões que a gente pode encontrar até aqui, porque vocês vão ter mais facilidade depois de se organizar, tá? Então, basicamente, lesões que afetam o nervo óptico podem começar desde a retina, né? Então, lembrem que, por exemplo, uma oclusão de artéria central da retina, que vai fazer uma doença de retina interna, nada mais é do que uma isquemia do nervo óptico no seu começo, né?
Então, você vai ter um defeito pupilar aferente, por exemplo, se você tem uma oclusão de artéria central da retina de um dos olhos. Então, lembrem disso, tá? Mas, basicamente, vamos lembrar das lesões do nervo óptico, tá? As primeiras lesões que eu quero que vocês lembrem são as lesões congênitas, tá? E as lesões congênitas a gente vai lembrar, basicamente, de drusas de disco. Então, lembrem que as drusas do disco óptico, elas são geralmente hiperautofluorescentes. Elas aparecem no ultrassom, com sombra acústica posterior, quando elas são calcificadas. E elas aparecem na tomo, tá? Principalmente quando elas são calcificadas. E elas fazem um pseudoedema de papila, tá bom? Pode ter efeito visual por causa de drusa comprimindo alguma parte do nervo? Pode, mas geralmente elas são alterações benignas, tá? Existem algumas síndromes bem raras que podem fazer aparecer drusas de nervo óptico junto com outras achadas, mas isso geralmente não aparece em prova, nem nada assim, então acho que não vale a pena ficar falando disso agora, tá bom? Mas vocês podem ler se vocês quiserem. A gente pode ter a persistência das fibras de mielina, né? Então, lembra que a mielina é para começar aqui na parte orbitária do nervo. Se você tem persistência de fibra na parte da retina, na cabeça do nervo óptico, é uma alteração, né? Se for muito grande a persistência de fibras, isso pode impedir que a luz chegue até o EPR, porque ela faz um bloqueio, né? Mas é raro de também ter problema por causa de persistência de fibras, tá? A gente pode ter, por exemplo, um coloboma de disco. Lembra que os colobomas, eles são inferiores, porque você tem um fechamento inferior, geralmente, né, da retina, né? Então, o coloboma geralmente vai ser inferior. E o que vocês podem lembrar de coloboma também é que existe associação com algumas síndromes, por exemplo, como a Charge, né? Então, você pode ter alterações coloboma, heart, geniturinárias, renais, etc, tá? Mas isso vale para coloboma de íris também, então lembrem que existem a Charge lá, tá bom? A gente pode ter a síndrome de Morning Glory. Lembre que o Morning Glory é um disco grande, né? Que tem a saída dos vasos radiais. Pode ter associação com outras síndromes também, defeitos de fechamento de linha média, encefalocele, se eu não me engano. Tem algumas alterações diferentes, depois eu mando para vocês certinho quais são os achados. Se eu não me engano, Morning Glory tem a ver com uma síndrome que chama FACE, mas eu não lembro exatamente, depois eu confirmo e mando para vocês, tá? Que também é uma sigla tipo a Charge. A gente pode ter fosseta de papila, né? Lembrando que na fosseta de papila, às vezes a gente vai ter um DR seroso, porque a gente tem fluido que vai passar por essa fosseta para o espaço subretiniano. A gente pode ter uma hipoplasia de disco. E a hipoplasia de disco, ela pode estar associada principalmente ao diabetes mellitus materno, que daí tem o topless disc, que a gente chama, que é um disco que a parte superior dele não é mal formada, né? Então ele não tem topo mesmo. A gente pode ter um negócio que chama síndrome de Morsier, que tem uma deficiência hipotálamo hipofisária. E tem defeito na septo pelúcido. A gente pode ter outras como outras doenças maternas, né? Tipo álcool, torches, etc. E lembre que vai ter o sinal do duplo anel, que a gente chama. Então, o que você vai ver é uma área branca no nervo
E dentro dessa área branca você vai ver o nervo propriamente dito. Esse brancão em volta é a esclera, você tá vendo basicamente onde ficaria a lâmina crivosa, né? E o pequenininho branco dentro é o nervo com poucos axônios. Isso aqui geralmente tem baixa visão porque tem pouco axônio no nervo, né? A gente pode ter um disco tiltado, por exemplo, também. E esse disco tiltado, geralmente ele tem a parte nasal inferior mais posterior. E isso pode fazer um defeito de campo temporal superior. E daí a gente pode ter outras alterações de disco óptico que não são necessariamente congênitas, mas elas são hereditárias, né? Então a gente tem algumas doenças hereditárias que aparecem bastante na prova, que caem. Então a gente tem, por exemplo, a atrofia óptica dominante, que é a síndrome de Kiger. Tem um gene que chama OPA1, que é de Optic Atrophy 1, né? Fica fácil de lembrar. E a gente tem uma síndrome que é recessiva, que vocês vão lembrar da síndrome de Wolfram, que ela cursa com um acrônimo que a gente chama de DIT-MAUS, que quer dizer diabetes insípidos, diabetes mellitus, atrofia óptica e surdez, tá? Existe uma outra que chama que tem atrofia óptica e tem ataxia. E eu quero que vocês lembrem da neuropatia óptica hereditária de Leber, que ela é mitocondrial, homem, jovem, bilateral, assimétrica. E ela vai ter telangiectasias sem extravasar. Então, na anjo não vaza contraste na neuropatia óptica hereditária de Leber. Lembrem que são meninos, a doença é bilateral, começa um olho e depois começa no outro depois. Tem um disco que é meio quente, que ele tem telangiectasias, então o disco é quente também, né? Mas não vaza na anjo, tá? Então, lembrem dessas aqui, das hereditárias e congênitas, tá? Então, doença do disco óptico, tem que lembrar dessas. Aí a gente vai ter as causas tóxicas, né? Então, basicamente, a síndrome tabaco-álcool e deficiência de vitamina B, principalmente a 12, né? Então, bariátrica, vegano, paciente que tem alguma disfunção nutricional, qualquer coisa assim, pode ter isso aqui, tá? Lembra que o paciente vai ter perda das fibras temporais bilateral e ele vai ter um defeito seco central no campo. Então, lembra que as fibras temporais do disco, elas vão em direção ao feixe papilomacular, né? E essas fibras vão fazer, principalmente, a nossa visão central funcionar. Então, se você tem uma perda nessas fibras, você geralmente vai ter um defeito seco central. Isso é parecido com o defeito que a gente tem das neurites ópticas, tá? Outra causa de neuropatia tóxica é o etambutol, o metanol e outras drogas, tá? Então, lembra do etambutol do tratamento da tuberculose, tá? Aí a gente tem as causas isquêmicas de lesão do nervo óptico. Então, a gente tem a noia não arterítica, que é uma microangiopatia, né?
ao acordar, geralmente, né? Um paciente que ao acordar, súbito, e tem o defeito altitudinal no campo. A gente tem a noia arterítica, que é a arterite de células gigantes, né? Que vai ter a dica é a claudicação da mandíbula, né? Claudicação da mandíbula, oclusões de outras partes da circulação cílio-retiniana. Então, lembra que é um paciente que às vezes tem oclusão de arteríolas da coroide, é um paciente que às vezes tem oclusões de outras artérias ciliares posteriores curtas, então pode ser uma oclusão de artéria cílio-retiniana, por exemplo, também, tá? E a gente tem a NOIP, que a gente chama que é uma neuropatia óptica isquêmica posterior. É igualzinho a noia, só que ela tá mais para trás do nervo óptico aqui, então a gente não acha achados no disco. Então, por exemplo, o paciente teve uma embolia que ocluiu uma artéria que faz essa vascularização. O paciente vai ter uma neuropatia óptica isquêmica, porque tem a embolia posterior, né? Então, esse paciente só vai ter DPAR, ele não vai ter outro achado no fundo de olho, por exemplo, tá? A não ser quando atrofiar o disco no futuro, daí sim a gente vai ter uma atrofia realmente, tá? A gente tem as doenças inflamatórias do disco, né? Então, a gente tem as neuroretinites, que são infecciosas, geralmente. As que vocês têm que lembrar é a Bartonella, que é a arranhadura do gato. A doença de Lyme, que é feita pela Borrelia burgdorferi lá, e da toxo na forma Jensen, né? Que também faz uma neuroretinite. Dessas vocês têm que lembrar que é disco quente, mais a estrela macular. Ficou feia a minha estrela. Tá bom? Aí, nós podemos ter neurites isoladas, que elas podem ser doenças desmielinizantes. Que aqui a gente tem que lembrar da esclerose múltipla. Aqui tem que lembrar dos dedos de Dawson na ressonância, né? Então, são lesões na substância branca periventricular, tá? Então, subs branca periventricular. Tem que lembrar na esclerose múltipla que o tratamento é com pulso de corticoide. Não pode fazer corticoide via oral e não pode fazer adalimumab, né? Então, esses pacientes podem ter uveiite intermediária por causa da esclerose múltipla. Você não pode fazer adalimumab, tá? O diagnóstico vai ser feito pela ressonância e pode ser feito pelas bandas oligoclonais do líquor, tá? O paciente pode ter vários problemas de desmielinização em vários sistemas ao mesmo tempo, né? Não só no nervo óptico. É muito comum que isso seja retrobulbar, as neurites, então 2/3 dos pacientes com esclerose múltipla não têm achados de fundo de olho, isso a gente tem que lembrar também. E tem 2 sinais que eu quero que vocês lembrem, que é o fenômeno de Uthoff. Eu não lembro como é que escreve exatamente, mas é que quando os sintomas pioram no calor. E tem um negócio que chama sinal de Lermite, que se eu não me engano, é uma sensação de choque quando o paciente flete o pescoço.
É algo assim, tá? Mas lembrem da existência, dá uma olhadinha nisso porque é importante, tá? Então, esclerose múltipla. Lembrem que tem muitos sistemas, isso aqui aparece muito, talvez seja uma das causas mais comuns de neurite ótica. O que vocês têm que lembrar de esclerose múltipla também é que elas fazem ovite intermediária, que nem eu falei, e ela é a causa mais comum de oftalmoplegia internuclear em jovens, que a gente vai discutir mais pra frente, tá bom? Então, além da esclerose múltipla, a gente pode ter a doença de De Vick, ou neuromielite ótica, que o achado é diferente da esclerose múltipla, que é o anticorpo anti-aquaporina 4 que a gente vai encontrar. E existe um outro que, se você não encontrar o anti-aquaporina 4, às vezes a gente encontra que chama anti-MUC, tá bom? O que vocês têm que lembrar da doença de De Vick é que ela é mais grave que a esclerose múltipla, mas também faz neurite ótica, e ela é muito comum de fazer mielite transversa. Então, o paciente tem fraqueza de membros inferiores junto, algum achado desses um pouco diferente, sabe? A gente pode ter neurites infecciosas também, tá? Além das neuroretinites, como virais, por exemplo, tá? Sífilis. Aí pode ter paraneoplásica. Muita coisa diferente, tá bom? Então, neurite tem que triar um monte de coisa e fazer ressonância sempre, tá bom? Pra gente ver se a gente acha alguma coisa, o ideal é que você peça também o anti-aquaporina 4. O De Vick e esclerose múltipla, você vai usar corticoide e imunossuprimir o paciente, então você tem que afastar doenças infecciosas sempre, tá bom? E depois, as outras causas mais comuns são as compressivas, né? Que aparecem muito nas provas. Então, a gente pode ter uma compressão por hipertensão intracraniana. Então, lembra que aqui tá cheio tem a meninge, a dura mater, né? Então, se aumenta a pressão aqui no líquor, que fica entre a aracnoide e a pia mater, você vai ter o líquor apertando aqui o nervo óptico e isso vai fazer um edema de papila, né? A gente lembra das aulas lá que a gente fez, que o olho fica até meio achatado, assim, de tanto que o negócio apertou. Então, lembra de hipertensão intracraniana, sempre fazer imagem, né? Que vai ter um edema de papila bilateral. Se não tiver nada na imagem, a gente vai suspeitar de pseudotumor. E o pseudotumor, vocês vão lembrar que são meninas, geralmente mulheres, obesas, às vezes tem a relação com alguns remédios, tá? Principalmente as tetraciclinas, o GH, e pode ter com algumas outras medicações como lítio e tal, tem isso descrito na academia lá, mas lembrem principalmente das tetraciclinas, tá? Que é uma das causas comuns, assim. E aqui o defeito de campo principal é nasal inferior, ele geralmente perde a periferia antes, mas pode ter um aumento da mancha cega também, tá bom? O tratamento é com acetazolamida, fenestração de bainha, se não funcionar, ou derivação. Então, começa com o Diamox, se não melhorar, você pode fenestrar a bainha do nervo óptico ou fazer uma derivação ventrículo-peritoneal, para baixar a pressão intracraniana. Aqui você vai ver que vai ter pressão de abertura mais alta na manometria do paciente, tá? A gente pode ter outras causas compressivas, como doença de Graves, miosites orbitárias, então alguma inflamação dentro da órbita, algum tumor orbitário maior, e os tumores da neuro mesmo, que aparecem de vez em quando, principalmente o meningioma de bainha. Então, o meningioma, ele é um tumor da meninge, né? Então, você vai ter um espessamento dessas meninges aqui e o nervo vai estar normal dentro dela, né? Então, se você tem a meninge espessa e um nervo preto normal, a gente vai chamar de sinal do trilho do trem, isso que fica duas faixas brancas com um nervo preto no meio, tá bom? Então, lembra do trilho do trem. Lembrem que faz atrofia óptica, faz chantes optociliares, tá? Isso é importante, que é clássico. E ele
é muito comum em neurofibromatose do tipo 2, tá bom? Porque a gente vai ver que o glioma, que é o outro tumor que das células da glia, esse é da neurofibromatose do tipo 1, tá bom? E o glioma, ele é um tumor das células da glia, que estão aqui fazendo o suporte do nervo óptico, né? Então, essas células gliais, elas são responsáveis por cuidar do nosso nervo óptico. Se a gente tem um tumor que afeta essas células, ela vai expandir aqui dentro. Isso faz tipo um fuso, faz uma bola mesmo, assim, uma bolota dentro do disco. Então, é um aspecto mais fusiforme. Ambos os tumores têm um prognóstico um pouco ruim, assim, mas o glioma é especial porque você não consegue ressecar ele muito bem. Geralmente a gente resseca só se ele estiver chegando perto do quiasma aqui, ou alguma coisa desse gênero, tá bom? Então, bastante coisa para lembrar de nervo óptico, né? Então, beleza, chegamos no quiasma lá. A gente tem o escotoma juncional, passamos do disco, a gente pode ter lesões quiasmáticas. Geralmente as lesões quiasmáticas, elas têm um defeito de campo bitemporal, né? Tá? Então, a gente tem um defeito de campo que é assim. Então, teve um paciente até esses dias lá no hospital. Quando a compressão vem de baixo para cima, a gente tem um defeito que ele começa a perder campo de cima para baixo. Isso aqui é típico de macroadenoma de hipófise, porque lembra que a hipófise está embaixo do quiasma, né? Agora, quando o defeito está vindo de baixo para cima no campo, porque a compressão está de cima para baixo, geralmente isso é sinal de um craniofaringioma, tá? Então, são tumores diferentes que fazem compressão ali. Então, lembrem disso, tá? É importante que vocês consigam diferenciar na prova de vocês se o examinador está cobrando se a lesão é um craniofaringioma ou se a lesão é um provável macroadenoma de hipófise, tá? Depois a gente tem as radiações, o trato óptico, né? A partir daqui, a gente tem as hemianopsias homônimas, né? Então, esse aqui, a gente vai perder as fibras temporais desse olho, que faz um defeito nasal, e as fibras nasais do outro olho, que faz um defeito temporal, tá? Lembrando que a maior parte das fibras cruza. Então, as fibras aqui, a maioria delas cruzou. Então, quando a gente tem uma doença aqui, o problema nesse olho vai ser maior do que no outro. Isso causa um DPAR, um defeito pupilar aferente relativo, no olho contralateral, tá bom? Então, lembrem disso. Além disso, existe um fenômeno que chama pupila de Wernicke. Pupila de Wernicke. Que quando você ilumina o campo afetado do olho, a pupila não reage. Mas quando você ilumina o outro lado, a pupila vai reagir. Então, por exemplo, esse olho não funciona no campo nasal porque as fibras temporais estão lesadas. Se você jogar uma luz daqui para lá, a pupila não vai reagir bem. E se você jogar no sentido contrário, ela vai reagir, tá bom? Depois, a gente tem esse fenômeno que faz as fibras pupilares saírem e irem em direção ao mesencéfalo, tá? Então, aqui a gente vai ter pelos núcleos pré-tectais até o núcleo de Edgar-Westphal, né? Então, essas fibras pré-tectais que fazem a voltinha na parte posterior do mesencéfalo, elas são responsáveis por ativar a pupila pela luz, porque estimulou o nervo óptico e elas vêm pela pupila aqui, tá? Se você tem uma lesão na parte dorsal do mesencéfalo, por exemplo, numa síndrome do mesencéfalo dorsal, que é uma síndrome que chama síndrome de Parinot, a gente vai perder essas fibras pupilares que são responsáveis por fazer contrair a pupila na luz. E as fibras da convergência vêm mais de cima, elas vêm de cima para baixo, assim. Então, não afeta essas fibras da pupila para convergência. Isso a gente chama de defeito pupilar aferente relativo. Por isso que vocês vão ver que a síndrome de Parinot, ela tem o defeito pupilar... Não, tem a dissociação luz perto, desculpa. Tem a dissociação luz perto, porque afeta as fibras para luz, mas não afeta as fibras para convergência, tá bom?
Outra doença que gosta muito dessas fibrinhas aqui é a sífilis terciária, tá? Por isso também que a pupila de Argyll-Robertson, da sífilis terciária, é uma pupila que tem dissociação do esperto, tá bom? Mas enfim, isso a gente vai discutir mais pra frente outro dia. Aí depois nós temos o corpo geniculado lateral, né? Lembra que o corpo geniculado lateral, ele já não recebe fibras pupilares, né? Então, a partir daqui já não tem DPAR. Ele é dividido em 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas primeiras camadas dele são para a via magnocelular, que são células maiores e relacionadas ao movimento, e as outras aqui são para as vias parvocelulares, tá? Se eu não me engano, mas isso vocês vão ter que ler, porque eu não tenho certeza absoluta, a camada 1, 4 e 6, isso, 1, 4 e 6 são para as fibras nasais do outro olho, e 2, 3 e 5 são para as fibras temporais do olho ipsilateral. Mas confirmem se não está invertida essa informação, porque também já não lembro tanta coisa de cor, tá? Mas lembra que as células parvocelulares, elas são relacionadas à visão de detalhes, a esse tipo de coisa. E as fibras magnocelulares, elas são relacionadas à parte de movimento e visão mais grosseira, tá bom? Beleza, então passou do corpo geniculado lateral, lembra que a partir daqui já não tem mais defeito pupilar aferente, e a gente vai ter as radiações ópticas, né? As radiações ópticas podem passar pela via, pelo lobo parietal, e o lobo parietal, se você tiver uma lesão nele, nas fibras aqui, por exemplo, você vai ter um campo que ele vai perder a parte inferior do campo, sabe? Então, a gente vai fazer um defeito assim, que a gente chama pie on the floor, tá? E se você perder as fibras que passam pelo lobo temporal, nisso aqui que a gente chama de alça de Henle, a gente vai perder as fibras superiores, vai perder o campo superior, que são as fibras inferiores, né? Tá? E esse aqui a gente chama de pie in the sky, né? Pie in the sky. E daí o pie in the sky, lembre que o temporal vem do céu, né? Então fica mais fácil de vocês lembrarem. E por último, a nossa via óptica vai chegar no córtex occipital. Lembre que no córtex occipital a gente vai ter a parte mais posterior do córtex, responsável pela parte da visão central e fibras maculares, e a parte mais anterior é para o resto da visão periférica. Só que isso aqui é vascularizado por artérias diferentes, tá? Então, a gente tem a artéria cerebral posterior, faz principalmente a vascularização dessa área. Então, se a gente tem um AVC que envolve só a cerebral posterior, por exemplo, então, cerebral posterior desse lado aqui, a gente perdeu toda essa área aqui, tá? Então, a gente vai ter um campo que ele vai pegar a fibra nasal do outro lado, aquela coisa toda que a gente já falou, e ele vai ter um campo assim, ó, que poupa a outra região, que é a região macular. Então, o campo, ele fica com a região macular poupada. Enquanto isso, essa parte aqui do campo visual, ela pode ser afetada por um AVC da artéria cerebral média. Então, tem um ramo da artéria cerebral média que, não lembro o nome exato dele, acho que é temporal medial, alguma coisa assim, que vem um ramo da temporal média que vai até a pontinha aqui do córtex occipital, tá? E aqui você pode ter uma lesão curiosa, que é uma lesão no campo só central, assim. Então, você teria mais ou menos um defeito respeitando a linha média também, mas só da região macular, tá bom? Então, assim, é muita coisa, mas é o resumão, assim, das doenças que afetam as vias ópticas, tá bom? Depois a gente faz mais pra frente uma das vias motoras e tal. Deixa eu ver se eu consigo centralizar isso aqui para quem quiser tirar um print. Vai ficar faltando um pedaço. Claro que falta muita informação aqui, tá? Porque senão também vai ter 1 hora de vídeo e vai ser muito chato para vocês. Mas pelo menos eu consigo dar uma pincelada, então eu sugiro que vocês façam o seguinte.
saibam isso aqui de cor, tá? Isso é importante que vocês saibam. Confirmem as informações, porque eu não parei para reler tudo exatamente, porque é muita coisa e também eu tenho mais o que fazer. Mas se vocês conseguirem lembrar disso, eu já estou feliz, tá? Agora, para a prova e para a prova do CBO, vocês têm que pegar doença por doença, coisinha por coisinha, e ler o que são as causas mais comuns, ler quais são os defeitos de campo de tudo isso aqui, saber exatamente como é que é tratamento, o que pode usar, o que não pode. Por exemplo, como que trata a Bartonella, vai fazer doxiciclina, não vai? Como é que trata a doença de Lyme? Aqui ficou Lima, né? Deixa eu escrever Lyme direito. Como é que trata a doença de Lyme direito? Como que é um defeito altitudinal de Noia, tá bom? E a última coisa que eu queria lembrar de vocês é que essas síndromes quiasmáticas aqui, que eu esqueci de falar, lembra que como perde a correspondência de um campo visual com o outro, o paciente não consegue fundir imagem direito e às vezes ele desliza o campo visual, o paciente não consegue fundir a imagem e acaba vendo duplo, sabe? Porque é como se um olho descesse, o outro subisse, um olho fosse para um lado, outro para o outro, como se tivesse uma aforia porque não funde imagem, tá bom? Leiam da síndrome Charge para vocês saberem exatamente do que é. Leiam o Morning Glory, que eu falei que tem alteração, tem outras doenças juntos, se eu não me engano tem essa síndrome Face aí, que eu não lembro exatamente o que são os epônimos, mas vão dar uma olhada, tá bom? Porque pro CBO o pessoal cobra pesadinho, assim, não é tão fácil, tá bom? Valeu, galera. Depois a gente faz um das vias pupilares bem certinho e um das vias motoras.